E aí, galera, tudo bem com vocês? E bora para mais um Quebra Power. O Quebra Power de ontem, do dia 3 de julho. Eu acho que foi o último Quebra Power, né, na verdade. E foi sobre uma festa e uma fila. E quem da fila você colocaria no seu VIP e quem da fila você barraria para sua festa. E o melhor de tudo foi que os barrados, eles ficavam no lixo. Diz a Adriane que tinha uma porta ali. E da porta a gente não viu nenhuma, né? Na verdade, eles estavam no meio de uma montoeira de lixo. E teve treta, que é o que a gente gosta. Eu não sei, mas eu acho que eu vou começar contando pela treta, porque o resto, acho que ninguém se importa. Eu acho que vai valer mais a pena a gente começar pela treta. Já chega, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Bora para essa reta final de Quebra Power no limite, que daqui a pouco vem a ilha e logo vem a fazenda também. Então, bora pra dinâmica. Vamos começar pela treta? Vamos começar pela treta, que é o que eu gosto e eu sei que é o que vocês gostam. Ai, meu Deus do céu. Bom, um resumo rápido da treta. Eu já vou chegar lá, vai. Um resumo rápido da treta é o seguinte. É a Silvinha. Silvinha, você é o motivo de toda aquela confusão de ontem maravilhosa que a gente amou, eu tenho certeza. O Adbala com a gritaria pra cima do Mussunzinho, xingando o Mussunzinho de burro, disso, daquilo. Ele saiu lá do palanquezinho que ele tava, atravessou o cenário, foi gritar na cara do Mussunzinho, botando o peito. A Carol entrou no meio pra separar. O Mussunzinho ficou bravo com a Carol, que falou que não era pra ela entrar no meio. Nossa! Aí depois o Matheus ficou instigando, perguntando outras coisas. E na hora que a Elisa ia responder, o Mussunzinho gritava junto com a Adbala e ficou uma confusão, gente. Uma confusão sem tamanho. Como que chegou nessa treta? Vamos lá. Olha só. Primeiro de tudo, a dinâmica ela era desse jeitinho aqui, ó. Ela era desse jeitinho aqui. Então, eles ficavam nessa fila. A cara deles. Ninguém queria ficar na fila, ninguém queria ir pra... Olha lá. Ninguém queria ser o primeiro da fila. Sei lá, eles estavam meio com medo. Ai, mas enfim. Começou pela Lu e Haddad e essa foi a configuração que eles colocaram. Adbala e Elisa, Carol e Mussunzinho no VIP. Brenda e Matheus, Adriana e Albert no lixão ali, ó. Que diz a Adriane que tem uma porta, nos barrados. Na hora de falar, a princesa do Haddad, a Lu, ela resolveu falar. E aí ela se enrolou toda, porque ela foi falar sobre a Brenda. Ela se enrolou, gente, de uma maneira... Porque foi o seguinte, ela foi falar que... sobre aquela situação do voto e que a Brenda tinha votado nela e não sei o que tem. Aí depois a Brenda entrou falando que elas já tinham se resolvido, já tinha conversado. Como puxaram coisa lá de trás, a Brenda também puxou e falou no sentido de que você colocou a Carol Mussunzinho e a Adbala e a Elisa ali, mas a Carol e a Elisa, elas eram próximas de você antes de mim. Ela, no geral, ela disse que ela era mais próxima da Lu desde o começo do que a Elisa e a Carol, que teve todo aquele desentendimento por causa do voto da Brenda e do Matheus na Lu e no Haddad, que foi onde elas meio que romperam. E a Brenda ficou muito chateada e depois também teve a questão da briga com a Andréia, que quando a Lu já tomou o partido da Andréia, sem ao menos perguntar pra Brenda o que tinha acontecido. Então, a hora que ela foi querer falar alguma coisa, a Brenda já deu-lhe
Um esfrega maravilhoso, ela já perdeu o rumo, ela só ficou assim. Aí o Haddad entrou pra começar a falar. E aí depois ela virou, ela ficou meio assim e falou, não, se fosse só pela minha relação com você, você com certeza estaria ali, mostrando o VIP pra Brenda. Só que tem a ver com a relação do Haddad também com os meninos. Ele se dava muito bem com o Mussunzinho, com a Dibala. Ele se dava melhor, ele teve mais troca com eles do que com o Matheus. Aí depois o Haddad falou uma situação que os dois chegavam nele pra perguntar como a Lu estava. Lá no começo, que ela não estava bem, os dois se preocupavam em perguntar. Aí o Matheus gosta de falar, né, gente? Aí também quem sou eu pra falar, né? Mas tá bom, ó lá. Aí o Matheus foi querer falar que, tipo, eu não perguntava eu não fui até o Haddad pra perguntar sobre isso, porque a Brenda tinha uma troca com ela. Eu achava que fazia mais sentido a Brenda falar com ela do que eu. Por isso que eu nunca cheguei em você pra perguntar como ela estava. Enfim, lógico que o Haddad pegou ar e aí virou e falou, mas vocês estão querendo levantar caô com a gente? Nessa altura, né? Na reta final, vocês estão querendo levantar, fazer o quê? Levantar caô pra cima da gente. E o Haddad e o Matheus ficaram ali não sei o que, num debate ali político que o Haddad sabe bem fazer. Depois disso, eles foram falar com a Adriane, com o Albert, a cara da Adriane, que maravilha. Aí, eles só falaram sobre a história do VT, gente, voltaram lá atrás na história do VT, que o Haddad falou do Albert, e eles usaram isso como motivo de voto e tal, e voltaram lá atrás, gente, aí voltou no arroz de forno, que teve a ver com a história do VT, aí eles foram lá na baleia, o Albert foi lá na baleia, ele foi na baleia, passou pelo de férias com a atual, chegou no arroz pra falar do VT que ele disse que não falou. Então foi isso. E depois o Albert citou sobre isso, e aí foi aqui essa volta toda. Mas do mesmo, nenhuma novidade, aquilo que a gente já tá cansado de ouvir desde a primeira semana. Chatos. Bom, o próximo. Aí, pronto, falei que, chegou rápido na briga. Já tô adiantando pra vocês. O próximo, a Dibala e Elisa colocaram Albert e a Adriana e Haddad e Lu no VIP e colocaram... e colocaram Mussum e Carol, óbvio, e Brenda e Matheus no Barrados. O engraçado é que se fosse um pouco antes, talvez eles não teriam colocado Carol e Mussum no Barrados, né? E com certeza Albert e a Adriana no Barrados. As coisas mudam, né, galera? As coisas mudam. O Adbala falou que ia ser rápido, que não ia se estender, porque tava todo mundo cansado, pra terminar a dinâmica rápido. Corta pra quase 1 hora depois, a confusão toda instaurada e não terminava a parte dele. Eu não fiz as contas de horário, mas pra quem disse que ia ser rápido, vai vendo. Segura essa informação que ia ser muito rápido. Ai, a cara dele, de sério, querendo explicar. Aí, ele começou... Na hora de se explicar... enfim, eles falaram do que o Mussum e Carol falou, de toda aquela confusão lá de Silvinha, mas não falaram Silvinha, mas falaram do negócio da Brenda e do Matheus, da facada pelas costas da Carol e do Mussunzinho, das apostas e não sei o que tem, blá blá blá. Aí, na hora que o Mussunzinho foi se explicar, ele falou: pra mim tá tudo bem esse lugar, esse local, porque eu não quero, nessa festa eu nem iria. E ele falou que essa era a posição dele em relação ao Dibala,
Mas ele se permitiu e se decepcionou muito, porque era a pessoa mais falsa e mentirosa que ele viu lá dentro. O Mussum falou do Adbala. Aí o Mussum disse que ele nunca desrespeitou a Elisa, mas que a Adbala desrespeitou a Carol, porque falou que a Carol... Ele chamou, eu acho que a Carol de quê? De burra? Alguma coisa assim. Chamou a Carol de burra. Aí, na hora que o Mussum tava explicando essa situação, logo depois que ele falou que era falso e mentiroso, né, o Adbala, aí começou o Adbala. Olha, olha que belezinha. A boquinha dele, de brabo. Eita, que brabo. Olha aí. Aí o Mussum nessa hora falou assim, nossa, ele fica branco, ele fica rosa. Tirando sarro do Adbala, que o Adbala tava bravo. Bom, a Adbala falou que o Mussum sempre quis rebaixar ele. Aí o Mussum, ele fala assim, vamos pôr entre aspas, sobre a Silvinha, mas eles não falam o nome da Silvinha mais, acabou o nome, mas eles falam da situação. E depois fala, e aí o Adbala fala que tava jogando verde. E o Mussum pegou isso e acreditou. A Adbala fala isso. E aí o Mussum fala, como você fala que tava jogando verde, depois tá falando que realmente tava jogando verde, o que dá pra perceber é que você mentiu muito aqui dentro, porque a gente já nem sabe o que é verdade e o que não é. Depois disso, gente, ele chamou o Adbala de velho, falando que é um homem velho desse, fazendo esse tipo de coisa. Aí a Elisa se doeu com o homem velho. Ela falou, olha, Mussunzinho, respeita, hein, Mussunzinho, respeita, hein, Mussunzinho. Aí, depois, o Mussum, bom, eles falaram do negócio da Silvinha. Por quê? O que aconteceu? Como o Mussunzinho falou que o Adbala disse que recebeu esse assédio, segundo o Adbala, da Silvinha, para que ela fizesse a pessoa ser campeã do programa e em troca ela receberia 40%. Foi a fala do Adbala. Só que eu acho que quando eles falaram isso, eles falaram sem microfone. E ele nunca imaginou que alguém teria coragem de jogar isso ali nas câmeras. Só que em conversa, no particular, entre a Carol e a Brenda, a Carol falou que já tinha rolado essa conversa no quarto Power, quando Carol e Mussunzinho eram casal Power. Porque a Brenda falou que vocês estão achando que a gente só tá continuando aqui, só tá voltando das DRs, porque a gente tem um acordo para ganhar um programa, porque a gente não tem capacidade de ganhar um programa por nós mesmos, que só por um acordo. Então a Brenda ficou levantando essa questão. E o que ela não estava entendendo era sobre isso. Só que a gente tem que lembrar também, né, gente, que nesse meio da história, quando o Mussunzinho resolveu querer jogar essa merda toda no ventilador e bater de frente com a Adbala, nesse meio da história, a gente tem a tia da bicicletinha. E, pra quem não sabe, a Adriana, foi essa semana que passou, a última semana que passou, a Adriana falou com o Albert, eu tava assistindo nesse momento, que ela falou pro Albert que aconteceu de novo umas pessoas ali fora, gritando algo. E aí, o Albert falou pra ela, não fala nada, não fala agora, depois você me conta. Aí ele falou, mas todo mundo ouviu? Aí a Adriana disse, eu ouvi e fingi que não ouvi. A Brenda veio me perguntar e falou assim, você ouviu o pessoal gritando? Aí a Adriana falou, não ouvi nada. Com aquela cara de sonsa dela, ela falou, não ouvi nada. E aí ela não chegou a explanar o que essas pessoas estavam gritando lá fora, porque o Albert falou
pra ela não falar naquele momento, pra ela falar depois, porque a produção corta eles de falarem, não deixa eles ficarem falando desse tipo de coisa. Então eu não sei ao certo, mas ela falou pro Albert que foi algo do tipo, ele falou, foi a mesma coisa que da outra vez, da tia da bicicletinha, que o grupão vai acabar, o grupão vai acabar. Aí ela falou assim, não foi isso, mas foi algo do tipo. Então aconteceu isso na semana passada, que juntou com a tia da bicicletinha, que deu essa força pro Mussunzinho. Por quê? Pros aliados dele, eu não sei se ele falou da tia da bicicletinha, mas na verdade eu acho que ele falou sim. Só que a Brenda e o Matheus, até onde eu vi, até onde eu assisti, ninguém falou pra eles. Eles mesmos não estão sabendo. O que a Brenda ouviu foi dessa última vez que a Adriana tava comentando com o Albert. E aí, por isso esse rebosteio, esse rebuliço entre o Mussunzinho e a Adbala. E aí, o Mussunzinho chegou a falar isso. Depois, a Elisa mudou a situação e falou que foram outros 2 casais que falaram isso. 2 casais que não estavam mais lá. E ela não ia falar o nome deles, porque por eles não estarem mais lá. Mas lá fora, ela poderia conversar e falar o que aconteceu. Quem veio com essa história. E aí a Elisa tava tentando explicar pra Brenda que não foi porque eles estavam voltando de DR, porque eles estavam achando que eles eram comprados, que eles estavam voltando de DR, que não era por força deles mesmos. Que essa conversa aconteceu bem depois e que... outra coisa importante, eles falaram que quando rolou essa conversa no quarto Power, o Mussum falou que geral começou a querer apertar o 14 pra desistir, dizendo, eu vou apertar o 14, eu vou sair daqui, porque eles queriam entregar o jogo, porque eles falaram, não tem o que mais eu ficar fazendo aqui, porque se o jogo já tá entregue, já tá ganho, o que mais eu vou ficar fazendo por aqui? E o Mussum chegou a falar isso. Só que tudo isso foi muito no meio dos berros e gritarias, porque o Adbala gritava muito, o Mussum gritava muito, virou uma confusão, ninguém ouvia ninguém, então tinha que ir pegando os pedaços, e a Elisa falava que... A Elisa e o Adbala tinham combinado antes de ir pra Cabra Power que eles iam deixar eles falarem, que eles não iam dar palco pra eles e que eles iam ficar quietos. Aí a Elisa até ficava... Só que o Adbala não se aguentou, entendeu? O Adbala, meu filho, ele não ficou quieto. Então, foi essa a confusão. Esse foi o motivo. Os xingamentos foi que eles começaram. Você é um burro, você é um bundão, você não sei o quê, não sei o quê. E eles gritavam muito, Falsa, falciane e velho e por aí vai. Aí, o que aconteceu? Nessa hora, deixa eu ver aqui. Essa hora, o Mussum ainda tava se explicando com a Adbala. Depois entrou o Matheus falando o seguinte. Tá, foi nesse momento aí. O Matheus resolveu falar o seguinte. Aqui, ó, a Brenda já tava dando uma bronca no Matheus, porque ele falou assim, já que vocês citaram esse assunto, eu queria pedir pro Adbala explicar de novo. Aí a Adbala começou a falar, o Matheus começou a se enrolar todo. A Brenda, só que aí virou uma confusão, porque enquanto o Matheus estava tentando perguntar pro Adbala algo, a Brenda começou a brigar com ele. Ela ficou muito puta com ele, porque ele tava enrolando, querendo falar outra coisa. Ela resumiu, falou realmente o que eles queriam saber, que foi isso, se eles só estavam achando que eles estavam voltando da DR porque eles tinham um acordo e não por merecimento próprio. Ponto. Era isso. O Matheus se enrolou todo, ele não conseguia falar. Aí a Brenda ficou brava com ele, ela falou, e ainda assim ele voltou e começou, deixa eu me expressar, eu quero me expressar. Enquanto então rolava essa briga da Brenda e do Matheus, o Mussum e o Adbala, eles ficavam gritando de longe um com o outro. E eles não estavam deixando a Elisa responder. A Elisa estava tentando responder. E aí o Adbala não se aguentou, falou que não ia dar pau, que isso, aquilo, outro. Olha lá o Adbala lá, bafejando na cara do Mussum. Eu não gosto desse... A
Ai, gente, me dá até aflição esse moço, a hora que ele começa a briga dele, que ele começa a gritar e vir com esses peitos em cima do outro. Olha isso aqui. A Carol entrou no meio. A hora que o Adbala foi com esse peito aí, com essa boca aberta pro rumo do Mussum, a Carol pegou e entrou no meio. O Mussum catou ela pelos cabelos. Catou ela pelos cabelos e puxou ela pra trás. Depois eles ficaram brigando. Depois ela até falou com ele. Aí, gente, olha essa cena. A Elisa e a Carol entraram. O Haddad tava lá tentando separar os dois. Entrou a Elisa e a Carol também no meio, virando a confusão. O Matheus e a Brenda lá esperando, porque eles queriam ouvir a resposta da Elisa. Ai, meu Deus do céu. Esse caos foi acontecendo por um tempão. Enquanto eles tentavam, aí conseguiram separar eles aqui. Só que enquanto a Elisa tentava explicar pro Matheus, e o Matheus não parava de falar, mano. Ele não parava de perguntar, ele não parava de falar. E a Brenda brava com ele, e ele, deixa eu me expressar, o Matheus. Toda essa confusão acontecendo. Aí a Carol, segurando o Mussunzinho, ela começou a tentar acalmar o Mussunzinho. Só que olha o Adbala, ele não parava de um lado. O Mussunzinho não parava de outro. Aí teve um momento, gente, que o Haddad, o pegador de ar, Mor, ele, sei lá, ventilou o nome dele. Alguém falou assim, o Haddad tava nessa conversa. O Haddad, o Albert, tava todo mundo nessa conversa, menos o Matheus. Foi falado do Matheus porque o Albert estava na conversa. Por isso não foi citado o Albert, sim o Matheus. A hora que falou Haddad, tipo, só ventilou o nome assim, Haddad tava lá, não sei o que, ele já tava com a mãozona aqui, ó. Não sei o que, querendo falar. Aí ele foi lá, gente, nossa, que confusão, meu Deus. Aí ele foi lá se explicar pra falar pro... Ai, meu Deus! Aí foi o Haddad, que é o fofoqueiro Mor. Pra quem não percebeu ainda, o Haddad é o fofoqueiro Mor. E aí ele foi lá se explicar todo o contexto da história da Silvinha, o porquê que foi falado aquilo e aquilo. Gente, uma confusão, um caos, que vocês não estão entendendo. Não pode citar, ventilar o nome do Haddad, que ele vai lá, olha lá. Olha, cara, já enruga essa testa aí, meu filho. Ele já enruga essa testa e vai que vai. Se explicou. De repente, voltou a confusão do Mussunzinho com a Adbala. A Elisa foi até a Brenda e falou, olha, Brenda, eu não sei, se eles não pararem de falar, eu não vou conseguir terminar de explicar. Se eu não conseguir terminar de explicar, a gente conversa depois, porque não tem como eu ficar falando dessa maneira, né? E aí... O Matheus ficou falando, do assédio com o Adbala, não sei o que. Aí o Adbala, mas isso só diz respeito a mim mesmo e não sei o que tem. Mas também, né, gente, se a partir do momento que ele... só diz respeito a ele, mas a partir do momento que ele joga essa informação no ar, ele joga isso no ar, não só diz a respeito dele, né? Diz a respeito de quem quiser pegar a informação e repercutir. Então, não adianta ele querer falar esse tipo de coisa. Depois virou a confusão tudo de novo. Aí o Mussum começou, grande frouxo, falei, tô com medo. Falando pro Adbala, provocando ele. Eu nem sei mais que parte que é essa aqui. Aí... Carol... isso aqui é onde? Isso aqui foi onde? Isso aqui eu acho que foi pra tentar finalizar, né? Desse caos. Eu nem sei. Isso aqui foi pra tentar... eu acho que já era outra coisa isso aqui. Isso aqui eu já nem tô lembrando mais o que era esse... Já nem tô lembrando mais o que é isso aqui, ó. Fiquei até sem ar de contar isso daqui. Grande frouxo. Falei, tô com medo. Não sou assim. Ai, ai. Aí o Adbala ficou falando do assédio de respeito a ele. A Brenda que questionou. Aí o Matheus fala... o Matheus falou que quando ele fala sobre isso, sobre esse assédio de uma possível
cambalacho aí pra deixar ter um vencedor já. O Matheus até fala, mas aí você planta uma semente, você semeia uma semente na cabeça das pessoas, tanto da gente, quanto das pessoas aqui, quanto do público, que pode desmotivar a torcida por achar que já tem um vencedor, e tal, e blá, 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 blá. Aí eles falaram que isso começou quando a DR da Ive foi cancelada, que começou essa conversa, esse buchicho, porque eles acreditavam que a DR tinha sido cancelada porque talvez Matheus e Brenda iriam sair e para eles não saírem, cancelaram a DR para fazer uma nova votação. Eles mirabolaram isso lá na cabeça deles sobre o cancelamento da DR. Porque eu acho que eles acreditavam que a Ive era muito forte. Porque a Ive lá, de todo mundo que tava lá, era a que mais tinha seguidor e tal. E aí, eles acharam que a Ive seria mais forte e talvez teria tirado Brenda e Matheus. E por isso que cancelaram a DR. Essa é uma fanfic deles lá de dentro. E aí, foi aí que começou essa repercussão de Brenda e Matheus e Silvinha e... Bom, o escambau. Deixa eu ver, isso aqui tudo eu falei. Aí a Brenda, ela meio que concluiu falando, gente, vocês já pararam pra pensar que pode não ser manipulação e que o público pode sim tá gostando da gente? Porque é isso que ela se doeu. É isso. Albert e Adriana, vamos falar pra Albert e Adriana. Albert e Adriana, eles colocaram essa galera aqui. Carol Mussunzinho, Haddad e Lu no Barrados. Adibala Elisa, Brenda e Matheus no VIP. Não teve nada demais, nada com nada, pronto. Depois foi a Brenda e Matheus, que colocou Lu e Haddad, Adriana e Albert no VIP, Carol Mussunzinho e Adibala e Elisa no Barrados. Eles até falaram que a questão de agora eles estão tendo uma convivência bacana e tal, mas demorou, né, pra chegar nesse ponto, e como é pra rever desde o começo de jogo, enfim. Tá, teve uma coisinha aí que o Albert, na hora que ele foi falar, o Haddad falou algo, do seu aliado e tal, falando do Matheus, e aí o Albert virou e falou, não, ele não é meu aliado, eles não são nossos aliados. Aí a Brenda se doeu, aí o Albert explicou, falou, não é isso, a gente tem fidelidade e lealdade, e que pra mim isso é muito maior do que mesmo? Do que aliado, enfim. Só que a Brenda achou ruim, ela ficou com uma cara de bosta, porque ela tava forçando a simpatia. E vamos ser realistas, né? Eu gosto muito da Brenda, mas ela não é uma pessoa simpática e nem carismática. Por mais que eu gosto dela, eu gosto do jeito dela, desde o Brincando com Fogo eu gostava dela. Mas ela não é, gente, simpática e nem carismática. Ela é uma pessoa mais séria. E ela se forçando, é estranho, entendeu? Fica estranho. A Carol já é uma pessoa mais simpática e mais carismática. Então a gente percebe esse contraste. E aí, porque aí não precisou de nada. O Albert falou isso, pronto, a Brenda já fechou a cara, porque eu acredito também que é a zona mais confortável dela, de ficar com aquela cara lá mesmo. E aí ela ficou brava e não quis falar com o Albert e com a Adriana. A Albert e a Adriana, quando falaram com eles, a Brenda nem olhou pra cara deles, ignorou totalmente, deixou o Matheus responder, ficou olhando a unha lá, com cara de bosta, enfim. Na hora de falar, ela falou que não tava afim de falar, que o Matheus podia falar, falou rapidinho da Lu e falou, o resto você pode falar. O Matheus falou do Albert e da Adriana, e a hora que chegou no Adibala, na Elisa e na Carol no Mussum, ela voltou a falar, ela falou, pronto, voltou meu humor. A hora que pulou o Albert e a Adriana, ela resolveu querer falar. Isso ainda teve desdobramento, depois que eu vou contar pra vocês em outro vídeo, senão esse vai ficar muito longo. Tanto que aqui, ó, ela já estava falando.
Carol e Mussunzinho receberam bem, as duas aí, ó, com um sorrisinho de sei lá do que. Depois aqui. Quem que era aqui, meu Deus do céu? Aqui era a formação da Carol e do Mussunzinho. Colocaram Haddad Lu e Albert e Adriana no VIP, Adbala, Elisa e Matheus e Brenda no Barrados. Beleza? Todo mundo recebeu muito bem. Todo mundo recebeu muito bem e tal e coisa. Bom, enfim, foi isso que aconteceu. Teve uma repercussão na casa, mas entre os casais. Eu posso falar isso depois, porque senão esse vídeo já passou do tempo. Mas é o seguinte, se fosse há uma semana atrás, com certeza a Adbala, 2 semanas atrás, a Adbala e Elisa estariam no VIP. E quem estaria no barrado sou a Albert e a Adriana. Uma outra repercussãozinha que o Albert falou com a Adriana depois. A Adriana falou com o Albert que o Mussunzinho colocou ele no VIP e na hora de conversar e de falar, ele falou que nunca chegou no Albert, nunca quis conversar, falar de jogo ou falar com ele ou ter uma troca maior com ele porque ele não quis. Porque simplesmente ele não quis. Aí a Adriana tava conversando isso com o Albert, dizendo, ele te coloca num lugar bom e simplesmente fala, eu não tive essa troca com você porque eu não quis. Enfim, eles ficaram muito chateados com essa postura do Mussunzinho. E pelo andar da carruagem, eles ali, Albert e Adriana, Adbala, Elisa e Brenda e Matheus, estão pendendo pra votar na Carol e no Mussunzinho. Vamos ver o que vai acontecer essa semana. Amanhã eu volto com mais vídeo. Um beijo e até mais. Fui!